ou fio dental? Qual usar? E mais, por que ele é tão importante para a saúde da boca? Confira as dicas na série Sorriso em Dia. Se você fosse pego de surpresa na rua, o que responderia para a pergunta: quais os cuidados que você tem com os seus dentes? Escovar 4 vezes no dia e o dentista também 2 vezes ao ano, né? Pelo menos 3 escovações diárias, né? De manhã, depois do almoço e antes de dormir, as principais. Mas sempre que possível também passo fio dental. Ah, o fio dental, um injustiçado. Na hora da higiene bucal, ele é esquecido, deixado de lado, mesmo com uma função importantíssima: limpar onde a escova não alcança, não é, Mônica? Porque a escova vai estar limpando na parte de cima, atrás, na frente dos dentes, e na parte interproximal ela não consegue. Aí o fio dental vai estar atuando nesse ponto. E para cada tipo de dentição tem um mais apropriado. Veja só. Aqui a gente tem o fio e a fita dental. A fita, ela é quando os espaços interproximais são maiores. Então ela facilita para fazer o deslizamento. E o fio, ele é um pouquinho mais fino. Não dá pra gente perceber tanto assim, olhando, mas a gente vai sentir essa diferença quando for fazer o uso dos dois. É bom não economizar muito no fio dental. Pegar um tamanho mais ou menos de 40, 50 centímetros, né? A gente tem aqui, enrola nos dedos médios, né? De um lado e de outro. Aí você vai ajudar com o polegar. Aqui a gente tem um contato entre um dente e outro. A hora que passar esse contato, é importante descer até uns 2 milímetros ou 3 abaixo da gengiva, porque ali também fica aderida a placa. Muitas vezes a gente não vê essa placa que está aderida. Fernanda usa aparelho há quase 1 ano e 5 meses. E do banheiro a Fernanda vem aqui para a sala, né? E agora os dentes ainda não estão limpos, não. Começa a parte mais difícil, que é passar o fio dental, né, Fernanda? Você até desenvolveu uma técnica. Que técnica é essa? Eu coloco o espelho sobre a perna para ficar mais fácil, porque pela distância que tem entre a pia e o espelho, não dá para me ver, para colocar o fio entre todos os dentes. Coloco sobre a perna e passo. Fio, assim, dente por dente, né? Como ela sofre! Enquanto alguém leva geralmente 10 minutos para passar o fio, com o aparelho não consegue fazer isso em menos de meia hora. Às vezes dá vontade de desistir, né? Mas como se diz, né? A higiene é muito bom, né? Vamos ver então o que recomenda a dentista. A gente tem o passa-fio. Ele tem o aspecto de uma agulha. Vai facilitar para quem faz uso de aparelhos ortodônticos ou próteses fixas, né? E a gente tem também as escovas interdentais, que ela também ela tem um aspecto cônico, né? Tem as cilíndricas, essa é a cônica. E vai colocar entre os espaços interproximais dos dentes e vai fazer o movimento de vai e vem também. Por isso, não ter preguiça é fundamental para estar de bem com a saúde da boca. É muito bom, como diz, você ter essa higiene, né? Cuidar bem de você mesmo, porque a sujeira incomoda. Um desejo incontrolável de comer gelo a todo instante é a pagofagia. Você já ouviu falar? A Ana Lívia de Uberlândia mandou um e-mail contando que passou por isso até descobrir a causa. Quando Lívia abria a geladeira, nada de frutas ou leite. Era gelo que ela procurava. Desejo que começou na infância. Desde os 4 anos que eu conseguia já abrir a geladeira, eu sentia esse prazer. Eu olhava e queria mesmo consumir. Quando tinha aquelas geladeiras antigas, eu raspava o copo e comia com a colher. Depois que veio as automáticas, eu consumia até 4, 5 forminhas por dia.
A brincadeira virou problema. Era um dia sim, outro não, de repente eram todos os dias, nessa grande quantidade. Um desejo sem limites. É um desejo como se eu estivesse comendo um doce, um sorvete, um chocolate. E até assistindo TV, a vontade surgia. Às vezes eu via na televisão a neve, isso me despertava. Eu tinha que comer. Quem convive com Ana Lívia achava estranho. Eu, pelo menos, achei assim, a pessoa comer tanto gelo assim, eu acho que chega a doer, né, a garganta. Mesmo com os apelos da mãe, não conseguia parar. Foram anos até descobrir que era pagofagia, que é comer gelo além da conta. E no caso dela, o exame mostrou a falta de ferro no organismo. Não me fazia mal aparentemente. No fundo, isso caracterizava que eu tinha uma anemia. Depois que Lívia procurou ajuda, a rotina na casa dela é outra. No congelador, não há mais formas de gelo. Quando vem aquele desejo incontrolável de consumir gelo, ela recorre a outros alimentos, como frutas, suco, leite, só assim para passar à vontade. Lívia confessa que não é fácil, mas hoje o gelo está em segundo plano. Obrigada, viu, Ana, pela sua sugestão. E agora eu vou conversar com o clínico geral Luiz Henrique Vidigal. Luiz, a gente viu a pagofagia, né? A Lívia já resolveu o problema. Existem outros tipos, digamos assim, de desejo? Existe, Mônica. Existem vários tipos de desejo que a gente chama, na realidade, de perversão de apetite. Certo. Por que isso? Porque ao invés da pessoa comer café da manhã, ingerir o café da manhã, o almoço, o lanche, o jantar, ela vai atrás de algumas coisas que a saciam, ou então que possam tirar a ansiedade ou remetê-las a alguma sensação de prazer, de tranquilidade. Dentre essas, eu vou citar algumas, todas essas listadas. A pagofagia, que é a vontade excessiva de comer gelo, ela é a mais comum, disparadamente. Existe um estudo entre grávidas argentinas, 71 grávidas argentinas. A grande maioria delas tinha desejo de comer gelo. Agora, também existe vontade de comer telha, a pessoa sai comendo terra, argila é extremamente comum. Nos Estados Unidos, em algumas cidades sulistas, existem supermercados que fazem delivery de argila branca para a pessoa comer. Estranho. Extremamente. E na África, em alguns países, como no Quênia, 70% a 73% da população, para eles é extremamente comum comer argila. E quando vem esse desejo, doutor Luiz, assim, isso pode indicar o quê? No caso da Ana Lívia foi uma carência de ferro, né? Indica outra coisa também? Pode indicar, Mônica. Em alguns países, eu citei o Quênia, mas eu poderia também citar o Malawi, lá é extremamente incomum alguém não ter uma perversão de apetite. Portanto, se você chegar lá e não quiser comer um pedacinho de telha que vão te oferecer argila, eles vão te achar com um comportamento estranho. Agora, nas civilizações em que isso não é comum, pode significar, no caso da vontade de comer gelo, uma anemia por deficiência de ferro, isso pode querer dizer isso aí. Por qual motivo? Porque a deficiência de ferro pode dar uma alteração na língua ou alteração no esôfago. E o fato da pessoa comer gelo, isso gera uma melhora na sensação de desgaste da língua e do esôfago e dá conforto para a pessoa. Agora, isso, então, além de um fato cultural ou nutricional, pode indicar também uma alteração psíquica por ansiedade, a gestante principalmente, ou alguns casos de esquizofrenia, de autismo ou de retardamento mental. Em alguns poucos casos, pode significar única e exclusivamente uma falta de atenção dos pais àquela criança que cresceu tendo esses hábitos. E o primeiro passo, a partir do momento que se percebe, né, esse desejo de comer terra, o próprio gelo, é procurar um clínico geral, procurar um médico? Sem dúvida nenhuma. Porque na anamnese, ou seja, no interrogatório, ele vai ter que inquirir, ele vai ter que interrogar sobre a questão cultural, sobre a questão de como foi o crescimento dessa pessoa e da questão nutricional. A partir disso, pedir alguns exames. Não tendo o quadro orgânico, vai para o quadro psíquico. Sem dúvida, muito interessante. Eu conversei com o médico clínico geral, Dr. Luiz Henrique Vidigal. Obrigada aqui pelos esclarecimentos, viu, Dr. Luiz Henrique? Foi todo meu. Uma boa Páscoa para você. Igualmente, Mônica.
Uma saúde boa depende de alguns fatores, daqueles que nós mesmos podemos pôr em prática. Estão dormir bem, alimentar-se bem, movimentar-se, conversar com os amigos, ter olhos atentos e não preocupados, saber ouvir. E, claro, cobrar para que tenhamos condições de ter uma qualidade de vida. Afinal, viver é, sem dúvida, uma grande alegria, apesar de tudo. Beijo para você, até a semana que vem. A convivência, né, com o pessoal, a amizade. Não sentir dores, não ter mal-estar, né? Saúde é fundamental, é uma vida que você tem que preservar.